quero te convidar para o texto de Atos dos Apóstolos. A gente está navegando pelo livro de Atos, nessa série chamada Fôlego de Vida, e hoje nós estamos no capítulo 8. E o livro de Atos eu quero ler com você exatamente o capítulo 8 de Atos. Estamos no episódio 8 da série e vamos ler o capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 9. A gente vai conversar sobre esse fôlego, sobre esse Espírito de Deus, diante dos outros Espíritos. Teilhard de Chardin, pelo menos é atribuída a ele essa frase, diz que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Ele diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E no capítulo 8, versículo 9, o texto sagrado fala o seguinte: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, lhe dava-lhe atenção, dizendo: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele estava iludindo com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado com os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes chegaram, oraram, para que eles recebessem também o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Também eles haviam sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa em que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte e nem direito neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado a proclamação da palavra, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. A realidade espiritual, embora não visível, ela está aí. Ela existe e sempre existirá. E nós não podemos nos esquecer disso, porque talvez na correria do nosso dia a dia e diante de tantos desafios da nossa realidade comum, material, de trabalho, de estudo, de enfrentamento de doença, de pandemia, de sobrevivência, talvez a gente por alguns momentos se esqueça da realidade espiritual. Se esqueça de que além daquilo que nós vemos, há uma realidade invisível, da qual não vemos, mas podemos sentir. E saber que não é porque nós não vemos que não existe. Até mesmo sobre essa realidade triste da qual oramos agora, sobre a pandemia, há pessoas que preferem não ver os jornais, não ler, porque realmente as más notícias por vezes nos deprimem. E eu entendo as pessoas que deixam de assistir e de ouvir noticiários diante de tragédias como essa. Eu compreendo. Às vezes a gente não está suportando mais tanta má notícia, aí é fato. Mas não é porque você não recebe a notícia que a realidade não existe. Não é porque ninguém próximo a você morreu que não morreram 500 mil brasileiros. E na realidade espiritual é a mesma coisa. Por isso que Jesus disse
que bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram e creram. Porque há muitas das coisas das quais a gente não vê, mas a gente precisa crer. Muito provavelmente você nunca viu a Deus. Muito provavelmente você nunca viu a Jesus Cristo assim na sua frente. E talvez você nunca verá. Mas a fé é justamente crer naquilo que não podemos ver. Nessa realidade espiritual que por vezes rege o mundo do qual nós não vemos. E olha só que interessante, às vezes a gente fica preso naquilo que a gente vê, como se toda a realidade fosse visível e palpável, mas perceba que aquilo que a gente vê é justamente aquilo que é perecível. Esse corpo aqui que nós vemos, que nós tocamos, ele está em processo de decomposição constante. Há um poeta que foi perguntado sobre a sua idade, e alguém disse: quantos anos você tem? Ele disse: não sei quantos anos eu ainda tenho. Eu sei quantos anos se passaram de quando eu nasci até aqui. Agora, quantos anos eu tenho? Não sei. Só Deus sabe. Porque a realidade está para além. E essa realidade que está para além, nós não controlamos. E a essa realidade vista e visível, é justamente a realidade perecível. Esse prédio aqui carece de manutenção constante. Senão essas paredes começam a rachar, começam a ruir. As casas que moramos precisam de reforma, precisam de pintura, precisam de reforma elétrica, precisam de reforma estrutural. Por quê? Porque ela está em constante perecimento. Os alimentos que compramos têm lá a data de validade. E se eles não forem consumidos dentro da data, eles vão estragar. Essa roupa que a gente usa, por mais durável que possa ser, uma hora ela rasga, uma hora ela se desfaz, uma hora ela não presta mais, ela vira lixo. Porque tudo que a gente toca e tudo que a gente vê é justamente o que é perecível. É justamente o que está acabando, o que vai envelhecer, o que vai desgastando, o que carece de conserto, de manutenção. E a realidade espiritual que a gente não vê, essa é a realidade eterna. Essa é a realidade perene. Então é por isso que nós não vivemos por vista, por aquilo que a gente vê, mas sim por aquilo que a gente crê. E tudo aquilo que é visível, que é palpável, que nós sentimos com os sentidos, que nós tocamos com os nossos sentidos, é aquilo que perecerá. E aquilo que é eterno, que é o espiritual, é o que ficará. Por isso, nós não podemos esquecer dessa realidade. E ela está aí. E ela está aí não só como o Espírito de Deus, que habita em nós e que é o sustentador de toda a vida, como ela está aí como outros espíritos que vagam na realidade humana. Porque também reconhecemos, não existe só o Espírito de Deus. Não existe só o nosso espírito humano. Existem outras realidades espirituais, como anjos, como demônios. E aliás, parte do sinal messiânico, parte da prova de que Jesus de fato era o Messias, era o seu poder sobre os outros espíritos, sobre os espíritos malignos, a ponto dele expulsar demônios de muitas pessoas. Isso demonstrava o quê? A autoridade espiritual que estava sobre Jesus, que era maior do que todos os outros espíritos. A autoridade espiritual que Jesus era, que fazia com que os anjos lhe servissem, porque foi o que aconteceu no jejum dele lá no deserto, os anjos vieram e o serviram, depois daqueles 40 dias, e foi o que aconteceu ele diante dos demônios, a ponto dos demônios chegarem a dizer para ele: o que você está fazendo aqui? Os demônios quererem discutir com Jesus o que ele estava fazendo ali. E ele expulsar os demônios, fazer com que pessoas estivessem libertas daqueles espíritos malignos. Então eles existem, essa realidade existe, ela está aí. E nós devemos prestar atenção nisso.
Agora, prestar atenção nisso não significa andar temeroso, achar que tem demônio em todo lugar. Houve uma época, na ênfase da chamada teologia da batalha espiritual, falava-se de demônios territoriais, demônios disso, daquilo, davam nomes, davam territórios, classificavam demônios por ações e por força. A Bíblia não dá muita bola para demônios, não nesse aspecto. A Bíblia não diz que os demônios têm esse ou aquele território. A Bíblia não diz que os demônios têm esse ou aquele poder especial. A Bíblia diz que eles existem, que eles estão por aí. E a Bíblia fala que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E que ao nome de Jesus toda a realidade espiritual precisa se submeter. Porque o Senhor conquistou a autoridade sobre tudo e sobre todo na cruz. E Deus, o Pai Criador, deu a Jesus essa autoridade. E Jesus, por sua vez, concedeu à igreja. É por isso que Filipe aqui, ou Pedro e João, os apóstolos, os seguidores de Jesus, por onde passam, exercem essa autoridade de expulsar os demônios em nome de Jesus. Não é que em todo lugar haja demônio, mas onde houver nós temos autoridade, sim, de expulsá-los em nome de Jesus. Por sua vez, não podemos achar, como se achava também há algum tempo, que qualquer doença mental, que qualquer desequilíbrio emocional, tratava-se de uma pessoa endemoniada. Não. A ciência avançou e nos mostrou desajustes psicológicos, depressão, ansiedade, doenças neurológicas, que são de fato doenças, que precisam de ajuda profissional, que precisa de medicação, que precisa de remédio. E nós devemos também entender essa realidade e lidar com naturalidade. Do mesmo jeito que nós vamos ao oftalmologista, ver a condição dos nossos olhos, a necessidade de usar óculos ou não, nós podemos ir ao psiquiatra e ver a condição da nossa saúde psíquica e saber se precisamos de uma medicação ou não. Ou vamos ao psicólogo, do mesmo jeito que podemos ir ao fisioterapeuta para ajustar a nossa postura de coluna, para fazer uma reabilitação de um músculo ou de uma articulação que foi lesionada, nós podemos ir à terapia, ao psicólogo, e também para que ele aplique técnicas que nos ajude a colocar a cabeça no lugar, os pensamentos em ordem. Então, nem tudo é demônio, nem tudo deve ser expulso em nome de Jesus, nem tudo é exorcismo, mas há coisas que são. E mais, quando demônios atacam uma pessoa, sim, essa pessoa necessariamente vai sofrer na sua psique. Porque o demônio que ocupa aquele corpo, ele principalmente quer ocupar aquela mente. Ele principalmente quer dominar aqueles pensamentos. E isso vai desajustar a pessoa. Isso vai deixá-la fora do eixo. Isso vai trazer-lhe problemas graves. E é por isso então que nós devemos inclusive pedir um dom do Espírito Santo, que é o discernimento de espíritos, para diante de uma situação, discernir se aquela situação é de fato espiritual ou não, se aquele caso e aquela pessoa está tomada por espírito maligno ou não, ou é só um desajuste emocional. E mais, nós devemos discernir inclusive a realidade que está fora de nós, para saber onde andamos, o que ouvimos, o que assistimos, e o quanto de impacto espiritual aquilo tem sobre a nossa vida. A gente precisa estar atento. Esses dias eu vi uma moça jovem falando sobre sexualidade,
E ela dizendo do quanto ela entendia que o sexo casual era problemático, porque era uma troca de energia com quem você não conhece. Eu falei, interessante essa perspectiva. Agora, Paulo já lembra para a gente que quem transa com uma meretriz faz o mesmo que ela. Paulo já havia dito que há uma série de pecados que são fora do corpo, mas há outros pecados que são no corpo, e que esses devem ser vistos com mais cuidado, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, e não deve ser passível de corrupções. Então é interessante, eu percebi aquela prudência em olhar a energia do outro, e talvez essa energia do outro é o que a gente chama, ou que a Bíblia chama, da condição espiritual do outro. De que espírito está ali, agindo naquela pessoa, naquele lugar, naquela atmosfera, naquela realidade que a gente está entrando. E que tipos de cuidado a gente precisa ter para pisar em certos lugares, para dialogar em certas rodas de conversa e para talvez assistir certas coisas, porque os olhos também, de certa forma, são a janela da alma. Eu lembro de estar num curso de verão na PUC, um curso ecumênico, e foi interessante ouvir, por exemplo, uma professora, que era uma pesquisadora, inclusive, que era católica e se transformou, ou se converteu, para religiões afro. E aí, enquanto ela estava falando da história dela e da pesquisa dela, para mim estava tranquilo. Me interessei, fiz algumas perguntas, inclusive. E aí tentei entender aquela realidade. Tentei absorver o que estava ali acontecendo em sala de aula. Mas quando ela propôs que a gente se levantasse, desse as mãos, porque ela ia fazer um canto de invocação de espíritos, eu levantei e saí da sala. Aí depois um colega falou assim: ei, pastor, você não ficou na invocação? Você não acredita? Eu falei, não, eu saí justamente porque eu acredito. Eu saí justamente porque eu acredito na realidade espiritual, que eu acredito em certas invocações, e o único espírito que eu invoco é o Espírito Santo de Deus. O único espírito do qual eu me movo, eu adoro, eu canto, e oro para Ele, converso com Ele, e busco é o Espírito Santo de Deus. Qualquer outro espírito, eu prefiro manter uma certa distância. Eu prefiro manter uma distância de segurança diante desse outro espírito que para mim não cabe na minha vida e no meu corpo. Para mim, na minha vida, no meu corpo, só cabe um espírito. É o Espírito Santo de Deus. Então, o nosso foco deve ser essa realidade espiritual e nos submeter a esse agir de Deus, a essa força do Senhor, que é tão viva, que é tão eficaz, que é tão transformadora da nossa vida. E tudo que a gente precisa neste momento é aprender a nos submeter a esse Espírito de Deus, a aprender a orar e a clamar para que esse Espírito de Deus entre de fato na nossa vida e ocupe todo o espaço que Ele puder e quiser ocupar. E essa era a força da igreja. A força da igreja consistia em manter a chama do Espírito Santo viva na própria vida, de forma que a palavra era pregada com ousadia, de forma que as vidas eram transformadas. E sim, quando haviam demônios perturbadores, eles eram expulsos em nome de Jesus. Mas
a ênfase não estava nos demônios ou nos outros espíritos, mas a ênfase estava na força e na ação do Espírito Santo de Deus. No quanto esse Espírito Santo é transformador, no quanto esse Espírito Santo é abençoador, no quanto esse Espírito Santo é direcionador da nossa existência, é animador da nossa própria vida. E é claro que nós temos momentos de fraqueza, em que a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. É lógico que existem momentos em que a nossa carne, a nossa condição pecaminosa, fala mais alto, e a gente vai na contramão do Espírito Santo de Deus. Mas ainda assim, o Espírito Santo de Deus está lá em nós. É por isso que o crente de fato, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não pode nem pecar sossegado. Ele peca, mas não peca sossegado. Porque o ímpio, ele pode pecar sossegado. Ele pode pecar sem nenhuma crise, com naturalidade, como quem toma um copo de água. Mas aquele que nasceu de novo, ele não pode pecar sossegado. Porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, embora não seja aquele Espírito que tome o nosso corpo a ponto da gente não ter controle, o Espírito Santo de Deus se submete à nossa consciência, à nossa vontade. E é por isso que o crente também peca, porque ele é livre, inclusive para pecar. Mas esse Espírito Santo de Deus fala com a gente. Esse Espírito Santo de Deus move na nossa consciência e diz para a gente: você não devia estar fazendo isso. Você não devia estar nesse lugar. Você não devia estar nessa cama. Você não devia estar nessa roda. Você não devia estar vendo isso que você está vendo. Você não deveria estar participando disso que você está participando. Se você nasceu de novo, você sabe do que eu estou falando. Você sabe dessa voz da consciência, chamada Espírito Santo de Deus, que vem sobre nós e que diz que aquele mundo não é mais o nosso mundo, que aquelas coisas não dizem mais respeito à nossa vida, que aquilo não combina mais com a gente, que aquele estilo de vida não é o nosso estilo de vida. Esse é o Espírito Santo de Deus e é assim que ele age. Inclusive na sutileza e na educação de falar a nossa consciência silenciosamente. E o que nós devemos fazer então, porque eu mesmo já percebi e já estive em condição de, quando o Espírito disse: esse não é seu lugar. De falar uma coisa e o Espírito Santo dizer: isso não combina com o Espírito que habita em você. Sabe quando a coisa não combina? Sabe quando os discípulos são maltratados numa cidade que não recebe o Evangelho? E eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, nós podemos pedir fogo do céu para destruir aquela cidade, para matar todas aquelas pessoas. E Jesus responde: de que espírito vocês são? Esse não é o Espírito de Deus que fala isso. O Espírito de Deus não é esse espírito aí que quer matar pessoas. O Espírito de Deus não é esse espírito que quer exterminar pessoas que pensam diferente, ou mesmo pessoas que não receberam o Evangelho. Não. O Espírito de Deus é um espírito que quer convencer, que quer transformar de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus é um espírito que quer trazer paz, que quer trazer uma vida abundante. O Espírito Santo de Deus é um espírito que gera um fruto, chamado justamente de fruto do Espírito, que diz que é paz, que é paciência, que é longanimidade, que é amor, que é domínio próprio. É essa ação do Espírito de Deus.
E é a esse Espírito que nós nos submetemos, que nós nos ajoelhamos, que nós oramos, que nós cantamos. E que nós devemos sim, sem medo algum, nos entregar a Ele. E quando nós estivermos mergulhados nesse Santo Espírito de Deus, quando a nossa vida estiver cheia do Espírito Santo, e é isso que o apóstolo Paulo diz para a gente: olha, não se embriaguem com vinho, mas se embriaguem com o Espírito Santo de Deus, se encham dele, deixe que ele tome o seu corpo, a sua mente, o seu coração, a sua vida, e aí nós não vamos temer nenhum outro espírito, nós não vamos dar ênfase para nenhum outro espírito, porque qualquer espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, nós vamos mandar sair em nome de Jesus, ele vai ter que sair. Nós vamos mandar embora em nome de Jesus e vai ter que ir embora. E a nossa vida vai ser movida, vai ser animada, vai ser conduzida pelo Santo Espírito de Deus. E é isso que eu mais desejo para mim, e o que eu mais desejo para você, é que esse sopro do Espírito esteja sobre as nossas vidas. E se você não sabe, se essa realidade está muito distante para você, se você não viveu essa experiência de ter a vida transformada, de ter a sua mente modificada pelo Espírito Santo de Deus, eu vou orar hoje, agora, para que você seja visitado por esse Espírito, para que esse Espírito Santo passe a mover e agir na sua vida. Isso não quer dizer que você vai automaticamente não pecar nunca mais. Isso não quer dizer que automaticamente você vai ter um discernimento sobre todos os espíritos. Isso não quer dizer que automaticamente você vai ter o seu caráter mudado. Mas quer dizer que esse Espírito Santo vai trabalhar em você. E sim, a sua vida e o seu caráter será mudado. E sim, a sua forma de olhar a vida e de olhar as coisas será modificada. E sim, você vai perceber algo que te anima de dentro para fora, que é totalmente diferente do que existia antes. E isso é o Santo Espírito do Senhor. Esse é o Espírito que desceu sobre os apóstolos, e que os apóstolos passaram a impor as mãos e orar pelas pessoas, para que esse Espírito Santo descesse sobre elas. E isso é uma realidade espiritual. Tanto que Pedro é muito duro com Simão, o mágico, quando diz: eu quero pagar para ter esse Espírito. Eu dou dinheiro para vocês para ter esse poder. Eu dou os meus recursos para você, para ter esse dom. E Pedro disse: você não entendeu nada. Deus não quer nem você, nem o seu dinheiro. E olha, o máximo que eu posso fazer é orar, para que Deus não leve essa bobagem em consideração. E o Simão, pelo jeito, estava num processo de conversão de fato, porque ele pede oração. Ele diz: então ora por mim. Porque o poder de Deus não tem nada a ver com o poder do mundo. O poder financeiro, o poder político, por vezes não tem nada a ver com o poder de Deus. Muito pelo contrário. Jesus disse que o poder do dinheiro é na verdade um demônio chamado Mamon. E a Bíblia mostra que por vezes o poder político era mais um poder animado demoniacamente do que um poder animado pelo Senhor. Haja vista o poder de Faraó, o poder de Nabucodonosor, o poder de Herodes, o poder de Pilatos, o poder de César, o poder de tantas figuras de autoridade, e que usavam o seu poder para o mal, para oprimir, para subjugar, para matar. E o quanto o poder de Deus vinha de baixo, vinha dos povos oprimidos, refugiados, vinha dos profetas jogados em calabouços, vinha daquele chamado remanescente fiel, que não dobrava-se diante desses poderes mundanos, mas que se dobrava diante do poder de Deus, clamando ao Senhor por justiça, por libertação, por provisão, a ponto de doarem de si, doarem a própria vida, em função da ação e do poder de Deus na vida deles. E às vezes a gente quer
cultuar o poder humano. Às vezes a gente se deixa seduzir para estar num palácio, para estar em reunião com os poderosos, aqueles de poder financeiro, que manipulam a sociedade com seus grandes negócios, aqueles de poder político, que tem a caneta da decisão na mão. E pastores, por vezes, se seduzem em reunião com o prefeito, em reunião com o governador, em reunião com o presidente. Se deixa encantar por esse poder mundano, quando nós temos o poder que é sobre todos os poderes, que é o poder do Espírito Santo de Deus, e que é esse poder que nos anima, esse poder que nos move. E Jesus, quando esteve nesse mundo, ele debochou desse poder político, ele debochou desse poder humano, do qual ele foi julgado. Ele disse: se eu quisesse, os anjos me livrariam. Não tem nenhuma autoridade senão a autoridade de Deus sobre o mundo. Não podemos nos esquecer e nem nos deixar seduzir por esses poderes visíveis, perceptíveis e manipuladores do nosso mundo e da nossa sociedade. Nem à esquerda, nem à direita, nem acima, nem abaixo. Nós devemos ser movidos pelo poder de Deus. Nós devemos nos curvar e nos ajoelhar diante de Deus, diante da cruz de Cristo. Nós devemos obediência à palavra de Deus. É esse o poder e é esse o Espírito que nos anima e que nos move. E nós não nos encantamos com nenhum outro poder. Nós não invejamos nenhum outro poder. Nós não nos curvamos diante de nenhum outro poder, senão diante do poder de Deus, o nosso Deus, que deu a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu o Espírito Santo aos seus discípulos, aos seus seguidores, a cada um de nós. E eu quero orar para que este poder tome conta da sua vida. Se você estiver sentado, se você puder se colocar de pé ou até de joelhos, faça isso, porque eu quero fazer esta oração. E eu faço essa oração não como quem manipula o poder divino. Óbvio que eu não tenho o menor poder sobre Deus e sobre o Espírito Santo de Deus, mas como discípulo de Jesus e como alguém que foi ungido por Deus para fazer o que eu estou fazendo, que é pregar o Evangelho, como quem foi escolhido e chamado por Deus para falar desse Santo Espírito dele que nos move, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus tenha todo o espaço na sua vida, que seja uma realidade para você, no seu dia a dia, viver movido por esse Santo Espírito do Senhor. Ora comigo. Senhor, eu oro com os meus irmãos, eu oro a partir da autoridade da Tua Palavra, a partir, Senhor, da unção e do chamado que o Teu Espírito Santo de Deus me concedeu, para que todos que nos ouvem agora recebam do Teu Santo Espírito, que aqueles que não são batizados ainda com o Teu Espírito Santo, que sejam batizados, que aqueles que não foram transformados ainda pelo Teu Espírito Santo, que sejam transformados, e aqueles que já têm o Espírito Santo, que já foram batizados, que já nasceram de novo, mas que de alguma forma esse Espírito está apagado na vida deles, que de alguma forma a vida deles está sendo guiada por outros poderes, por os outros espíritos, por outra realidade, seja essa realidade mamon ou qualquer outra. Deus, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo de Deus encha essa vida, que o Teu Espírito Santo de Deus encha essa mente, que o Teu Espírito Santo de Deus ocupe este corpo,
Que o teu Santo Espírito encontre lugar na nossa mente, no nosso corpo, no nosso pensamento, no nosso coração, de forma que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E quando a gente chegar no nosso ambiente de trabalho, quando a gente estiver no nosso convívio familiar, as pessoas percebam que há uma energia diferente. E essa energia diferente, na verdade, é o Espírito Santo de Deus que se move dentro de nós, que habita o nosso corpo, e a nossa vida é animada e movida pelo seu Santo Espírito, Senhor. Que seja assim todos os dias da nossa vida. Nos encha, Senhor, do teu Santo Espírito. Move a nossa vida pelo teu Santo Espírito. Derrame, Senhor, na nossa vida o teu Santo Espírito. E que não haja lugar para nenhum outro espírito, para nenhum outro poder, senão o poder do Senhor e o Santíssimo Espírito do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.